Bom dia para você que está em casa nos assistindo nessa manhã. Antes de mais nada, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 41, verso 9. E à medida que você for encontrando o texto, eu quero te convidar também a se colocar de pé, para juntos nós lermos na presença do nosso Deus. Salmos 41, versos 9. Muito obrigado, Natan. Glória a Deus pela sua vida. Salmos 41, verso 9. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: até o meu amigo íntimo, a quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Vamos ler de novo. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus amado, Pai querido, nessa manhã, Senhor, a sua glória, a sua graça já é manifesta no nosso meio, Deus. Jesus, nós nos colocamos aqui, Senhor, humildemente, na dispensação do seu Espírito, para que o Senhor venha falar conosco, Deus. E por isso eu te peço que o Senhor venha falar através de mim nessa manhã, Deus. Pai, que não seja eu, Deus, mas que seja o seu Espírito Santo me usando apenas como ferramenta da sua palavra nessa manhã, Deus. Que tudo que eu vim trazer, meu Pai, o Senhor possa descartar, para o Senhor trazer tudo que o Senhor quer falar com a sua igreja nesta manhã, Jesus. Por isso nós oramos, certos que o Senhor fala e continua falando em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. O texto que eu trouxe para vocês nessa manhã foi um texto que o Espírito Santo falou muito ao meu coração, porque ele aparece duas vezes na palavra de Deus. A primeira vez que ele aparece está no texto que nós lemos agora, Salmo 41, versículo 9, e a segunda e última vez que ele aparece tem relação com um momento de sofrimento que o próprio Jesus Cristo estava passando. Quem me conhece sabe muito bem que eu sou apaixonado pela cruz, e todos os eventos ao redor da cruz me conectam de alguma forma. E essa semana é uma semana que eu estava estudando exclusivamente sobre o sofrimento de Jesus. E estudando sobre o sofrimento de Jesus, é impossível simplesmente focar apenas na cruz, mas também todos os eventos que estão ao redor da cruz, que trabalham o sofrimento de Jesus. E eu comecei a pensar e a me desenvolver em cima do texto de João no capítulo 13. Quando nós olhamos para o evangelista João no capítulo 13, nós vamos ver a narrativa que precede ao sofrimento da cruz de Jesus. E o João capítulo 13 narra para nós o lava-pés, narra para nós um momento onde Jesus estava sim sentado na mesa, sentado na ceia do Senhor, na última ceia, antes que ele viesse novamente, e nesse lugar, Jesus para o que ele está fazendo, e ele muda o que ele está fazendo para um outro contexto. Jesus muda o ambiente, que era um ambiente de ceia, e transforma aquele ambiente em ambiente de ensino. E eu sou apaixonado por Jesus, e uma das coisas que eu sou apaixonado em Jesus, é que Jesus é mestre, e eu sou apaixonado com aquele que ensina, eu sou apaixonado com o entendimento. Eu sei que muitos focam na experiência, mas eu confesso para vocês, irmãos, que eu sou apaixonado com o entendimento. Não é só o conhecimento raso, não é só sobre informação, é sobre entender, porque de fato o nosso culto, ele não é um culto apenas espiritual, mas o nosso culto é um culto racional, sim ou não? O apóstolo Paulo traz para nós que o nosso corpo, o Espírito Santo, e as nossas ações nesse corpo, ele é um culto racional. O culto racional não é um culto sem fé. O culto racional não é um culto sem a expressão da graça do Senhor. O culto racional não é um culto que o Espírito Santo não aparece, não é convidado. O culto racional é um culto que tem todas essas coisas, mas eu não saio daqui da mesma maneira como eu entrei, porque quando eu entendo todas essas coisas que aconteceram, a minha mente é transformada, e Romanos 2 fala sobre uma transformação necessária da nossa mente.
Então entender, na verdade, não é simplesmente um caráter informativo, mas principalmente, quando nós entendemos, a palavra do Senhor não passa somente pelas nossas ações, não passa somente pelo nosso coração, gerando emoções, mas passa também pela nossa mente, que uma vez transformada, faz com que eu e você nos tornemos novos homens e novas mulheres diante desse Deus. Amém? Então, olhando para a palavra de Deus, eu pude perceber o sofrimento iminente de Jesus na cruz. E antes desse sofrimento, nós podemos ver que Jesus, ele para algo muito importante que ele está fazendo. Talvez essa palavra seja uma boa palavra para o momento de ceia, mas na verdade é uma palavra sobre o sofrimento, é uma palavra sobre a traição, é uma palavra sobre, muitas vezes, se doar, e se doar, e se doar, e no final das contas, o que nós recebemos em troca é simplesmente alguém, como diz Davi, alguém, um amigo tão íntimo a quem eu confiava, que comia do meu pão, que no final das contas, levantou o calcanhar contra mim. Interessante porque essa palavra, levantou o calcanhar contra mim, na verdade é uma expressão idiomática, e as expressões idiomáticas estão na Bíblia, porque elas na verdade, elas não podem ser traduzidas ao pé da letra. Todas as vezes que nós traduzimos expressões como essa ao pé da letra, ela não faz sentido, como também não faz sentido ao ler, levantou contra mim o calcanhar. Mas as expressões idiomáticas são expressões que fazem sentido no seu idioma de origem, na língua mãe onde esse texto foi escrito. E essa expressão idiomática ela não pode ser traduzida literalmente, ela precisa passar por uma expressão da hermenêutica, ou seja, de uma interpretação acerca disso. Levantar contra mim o calcanhar é simplesmente trair. Aquele meu amigo mais íntimo, a qual eu comia na minha mesa, a qual eu confiava, comia do meu pão, esse me traiu quando eu mais precisava. Um pouquinho de contexto aqui. Quando Davi escreve o Salmo 41, versículo 9 principalmente, Davi está passando por um momento de doença. E é interessante porque Davi agora está passando por um momento de doença, e ele olha ao seu redor, ele não vê mais aqueles amigos que estavam sentados com ele, quando todas as coisas iriam bem. Quando todas as coisas estavam bem, ele tinha ao redor da sua mesa os seus amigos, inclusive o seu amigo mais íntimo, que partilhava com ele do mesmo pão. Mas quando nós olhamos para o que Davi está falando, quando Davi mostra para nós, nesse versículo, ele fala assim, que quando veio a doença, que quando veio a peste, que quando veio o momento de necessidades, que quando veio o momento de tribulação na minha vida, eu olhei para o lado e eu vi a minha mesa vazia. Eu olhei ao meu redor e eu não vi aqueles que eu podia contar, porque Davi contava e confiava com esse amigo íntimo, que comia do pão. Ele olhou para o lado, ele viu que ele não tinha mais o pão para oferecer, então quer dizer que aquele amigo já não estava mais ali para receber. Era a hora agora de Davi receber um pedaço do pão desse amigo íntimo. Então Davi percebeu que nos momentos de tribulação, muitas vezes, o nosso amor, a nossa gratidão, ele caminha numa via de mão única. Porque nos momentos de tribulação, nos momentos de doença, muitas vezes nós olhamos para aqueles que estão próximos de nós, quando tudo vai bem, e a gente percebe que nós estamos de fato sozinhos. Estar de fato sozinho traz para nós um sentimento amargo, um gosto amargo na boca, aquele sentimento de ingratidão, e segundo Davi e o próprio Jesus, de traição. E talvez você já comece a entender um pouco essa mensagem, e talvez você começou a pensar e lembrar de pessoas que você investiu, que você amou, pessoas que caminharam com você, pessoas que partilharam do seu pão, pessoas que sentaram na sua mesa, entraram na sua casa, abriram o seu coração, e muitas vezes feridas você curou, você estendeu as mãos, quando precisava você ofereceu ajuda, frequentava a sua casa, frequentava o seu grupo, frequentava as rodas de fraternidade, como diz os Salmos. Mas quando foi a vez de você ser o necessitado, quando o personagem muda de figura, aí você olhou e você não viu mais essas pessoas lá. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu gosto muito de Eclesiastes no capítulo 7, principalmente o versículo 2,
que o autor, ele diz assim: é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há banquete, porque na casa onde há luto, os vivos refletem e aplicam ao seu coração. E é interessante a gente observar isso, porque o autor de Eclesiastes está dizendo para nós que nos momentos de angústia, nos momentos de luto, nos momentos de tristeza, nos momentos de adversidade, de fato é ali que nós colocamos Jesus no jogo. De fato é ali que a gente aplica no jogo a palavra de Deus. De fato, todos nós aqui já estivemos pelo menos uma vez em algum velório, e lá existem palavras, frases, termos que são clichês. Quando nós olhamos ali diante de nós a pessoa que está morta, muitas vezes a nossa fala é: morreu tão novo, a vida é um sopro. A gente tem que olhar mais sobre o que a gente está fazendo com a nossa vida, e tantas outras frases, e tantas outras palavras que a gente faz. E aí, nesse momento, nesse contexto de sofrimento, a gente percebe que na casa onde há luto, ou seja, na casa onde há sofrimento, os vivos olham para a morte, e diante da morte nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber que nós também podemos morrer. É olhando para a morte, para alguém morto, no momento de luto, de tristeza, é que nós olhamos para nós e percebemos a fragilidade do ser humano. E quando nós olhamos para nós e percebemos a nossa fragilidade do ser humano, aí sim nós podemos estar mais perto de Jesus. Ontem nós tivemos uma manhã e uma tarde ótima, e finalizamos a noite com os adolescentes. E eu trouxe o Sermão do Monte lá sobre, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças. E Mateus 5, no versículo 3, quando Jesus está trazendo as bem-aventuranças, ele diz o seguinte: feliz é aquele que reconhece que é espiritualmente pobre. Eu sei que muitos de nós já falou assim: poxa, fulano é pobre espiritualmente, como se fosse uma ofensa. Mas de verdade, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, quando nós reconhecemos que sem Jesus nós somos pobres espiritualmente, é aí sim que nós estamos prontos para nos aproximar dele. Porque a palavra termina dizendo: destes são o reino de Deus. Então o reino de Deus não são daqueles que batem no peito e dizem que são fortes o tempo todo, mas o reino de Deus é daqueles que não têm coragem de bater no peito, mas sofrem e se tornam mais próximos de Jesus, porque até Jesus chorou, até Jesus sofreu. Então deixe de ser o super-herói da fé, pare de arrotar a santidade, deixe de olhar para o lado e perceber que todas as pessoas estão esperando algo de você. Você, assim como eu, também é fraco. Não dá, irmãos, para a gente ser forte o tempo todo. Não dá para a gente olhar para a palavra de Deus e ver que Jesus chorou, que Jesus sofreu, que Jesus foi traído, que Jesus estava passando esse período no finalzinho da sua jornada. Jesus já tinha tido 3 anos, quase 3 anos e meio com seus discípulos, e chegando nesse finalzinho da jornada, ele percebe que alguém vai trair. Não é possível ser forte o tempo todo, não dá. Quando eu olho para João no capítulo 13, o versículo 1 me chama muita atenção, porque a palavra de Deus fala: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, e é a parte que me impacta, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A palavra não fala que ele amou até a metade do caminho. A palavra não fala que ele amou e depois ele desistiu de amar, ele foi fazer outra coisa. A palavra não fala que ele deixou de amar, que ele só veio para trazer serviço, para trazer fardo. A palavra fala que ele nos amou, e ele nos amou de qualquer maneira. Ele nos amou de uma maneira que todas as pessoas conheciam. Ele nos amou com um amor de mão única, e amou até o fim. Porque quando Jesus ama até o fim, e esse amor de Jesus é incondicional, aí sim faz sentido permanecer com Judas no ministério. Judas é essencial no ministério, porque Judas foi aquele que traiu sim Jesus, mas quando o amor, ele é simplesmente de uma mão única, aí sim nós somos parecidos com Jesus, você sabia?
Quando eu amo, querendo que o outro me ame em troca, esse não é o tipo de amor que Jesus nos ensinou, porque o amor é incondicional, é aquele que morre na cruz para nos salvar, mas não espere que nós morramos na cruz para fazer parte disso. O amor incondicional só entende que eu morro na cruz para você e ponto final. Aí sim, se eu reconhecer a morte de Cristo, aí todos os dias eu vou me matando um pouquinho e pouquinho mais. Mas o amor que Jesus nos ensinou, Ele não pede nada em troca. Quando nós olhamos para a cruz, nós vamos ver que a salvação, ela não é por obras. Na verdade, ela é por uma única obra, executada uma única vez e perfeita, que não necessita de reformas. E essa obra somente um pode executar e já executou, que é Jesus. E talvez você pergunte, pastor, mas se já executou, por que existem pessoas que sofrem ainda? Se Jesus já executou, por que existem pessoas fora do Evangelho? É para provar que esse amor incondicional, ele é de uma via única. Porque apesar da morte de Cristo ser suficiente, e a graça nos alcança, isso nos basta. A verdade é que nós temos uma coparticipação dessa graça, porque as mãos de Jesus já estão estendidas para nós. Mas se eu e você não estendermos as mãos para Ele, nós não seremos salvos. Então não é sobre uma obra que eu faço, é sobre reconhecer uma obra que já foi feita. É sobre reconhecer que Jesus já fez, Ele nos ensinou que é necessário amar simplesmente com uma via única, sem esperar nada em troca. No texto do capítulo 13 de João, nós vamos ver o lava-pés. E no lava-pés, Jesus ele faz uma coisa que eu acho incrível. Primeiro, o texto mostra que Jesus estava sentado já na mesa. Jesus já estava ceando. Aquelas pessoas já estavam com Ele. E aí Jesus para o momento de comunhão. E Jesus, Ele sai daquele lugar. Olha só os movimentos de Jesus. A palavra fala que Ele se levanta da mesa, é o primeiro momento. E a mesa, eu não sei se você concorda comigo, mas a mesa fala sobre comunhão, sim ou não? Quando nós falamos assim, vamos ter um momento de comunhão, na hora a gente imagina que vai ter comida, não é? Afinal de contas, nós somos metodistas, né? Um povo do coração aquecido e do estômago dilatado, não é verdade? Então, quando fala de comunhão, a gente imagina logo que vai ter comida. E Jesus estava aqui, no ambiente de comunhão, existe uma ceia, uma mesa posta ali. E quando nós olhamos para o que Jesus está fazendo, Ele para aquele momento de comunhão. Aquelas pessoas que estavam ali sentadas com Jesus, Ele para, mas Ele levanta-se dessa mesa, ou seja, Jesus se levanta da comunhão, se levanta num ambiente de comunhão. E a segunda coisa que Ele faz é, Ele retira a sua capa. Irmãos, a capa representa a autoridade, a capa representa a glória. Jesus retira a sua glória, se despiu da sua glória. Ele cinge agora, Ele tira a capa e Ele coloca a toalha. Ele tira a glória e coloca o objeto do serviço. Ele cinge com a sua toalha, e a toalha cingindo Jesus, representa que Jesus não veio para receber a glória, mas Ele veio para servir. E esse Jesus que veio para servir agora, Ele começa a cumprir a profecia, cingindo com a toalha, indicando o serviço, e depois o próximo ato de Jesus é abaixar. Tudo bem que o texto não diz que Jesus abaixou, mas se você simplesmente ler o texto, você vai ver que é impossível que Jesus faça o que Ele vai fazer agora, na sequência, sem se abaixar. Não tem o verbo abaixar ali, tá? Não estou sendo herético aqui, mas como é possível pegar uma bacia para lavar os pés sem se abaixar? Então Jesus, Ele se abaixa, Ele se diminui, Ele fica abaixo daqueles que eram abaixo, muito abaixo da média. Nós estamos falando de homens comuns, não homens super-heróis, não homens fortes o tempo todo. Nós estamos falando de pessoas que eram difíceis de lidar. Nós estamos falando com ex-cobradores de impostos, nós estamos falando de ex-pescadores, gente de difícil interpretação dos valores, gente que não consegue esperar, ansiosa, traidores. Essas pessoas faziam parte do ministério de Jesus e nem por isso Jesus as descartou. O ministério de Jesus não é um ministério de descarte. O ministério de Jesus é um ministério de aproximar, e quando aproxima e mostra o serviço, os discípulos aprendem e começam a praticar. Não sou eu que estou falando isso, esse é o ministério de Jesus. O ministério de Jesus é um ministério que traz para si a responsabilidade. Como diz, mata no peito.
assume o BO. O ministério de Jesus é um ministério que traz para si a responsabilidade e olha e fala assim: olha, eu não estou mandando você fazer isso ou aquilo, eu estou fazendo para você ver que eu também faço, porque se eu sou o Deus que se despiu da sua glória, saiu da comunhão na Trindade, desceu aqui na terra, tirou a sua capa, cingiu agora a sua cintura com uma toalha, é para dizer que eu estou a serviço dos menores, e se você quiser vir após mim, se você quiser fazer mais do que eu, igual ao que eu estou fazendo, então é necessário também se despir da sua capa, se tirar as suas máscaras, assumir que você sem Jesus é frágil, é fraco, assumir o serviço e começar a servir aqueles que são menores na fé. O ministério de Jesus é um ministério que traz para si a responsabilidade, que mostra que até aquele que é forte, aquele que é Deus, aquele que é 100% Deus e 100% homem, também sofreu, também chorou, também foi traído, mas principalmente deixou um legado, senão nós não estaríamos sentados aqui. O que nos traz aqui nessa manhã, amados, não é um culto marcado, domingo 9 horas da manhã. Na verdade, o que nos traz aqui, se você for voltar à fita da sua vida, você vai perceber que o que nos traz aqui foi a morte de Jesus naquela cruz. Que quando eu e você reconhecemos que Jesus já havia feito o trabalho, a obra já estava concluída e foi suficiente, eu e você, um dia, em algum momento da nossa vida, reconhecemos essa obra e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas assim como Judas, eu e você, muitas vezes, mesmo depois de ter tomado essa decisão, traímos a Jesus, porque a obra dele é perfeita e salvífica e suficiente, mas a minha e a sua conduta ainda são de pessoas fracas, e a prova disso é que eu e você pecamos. Eu e você pecamos. A gente não bate a mão no peito falando disso com orgulho, não, mas a gente bate a mão no peito dizendo assim: olha, sem Cristo eu só seria um pecador, mas com Cristo eu sou um pecador arrependido, eu sou um pecador redimido, eu sou um pecador que depende de Jesus, e é por isso que eu permaneço na cruz. Eu gosto muito de uma frase de Martinho Lutero, que ele diz assim: olha, quando eu batizei, eu imaginei que o velho homem morreria, mas eu não sabia que ele sabia nadar. Por isso, eu preciso afogá-lo todos os dias. Viver com Jesus é muito mais do que reconhecer que a obra foi feita, é afogar o velho homem todos os dias, é reconhecer que a nossa pequenez, reconhecer a nossa natureza pecaminosa, e reconhecer que nós precisamos em todo o tempo de Jesus. Então ele levanta-se da mesa, ele retira a sua capa, indicando se despir da sua glória, ele cinge com a toalha, indicando que veio para servir, ele se abaixa, indicando que ele seria humilhado, ele lava os pés, mas há uma interrupção no ato do lava-pés, para falar com aquele que não tinha entendido, Pedro. Depois disso ele se assenta, indicando que o serviço foi concluído, e que há confiança no Pai. E aí ele faz a menção ao Salmo 41, versículo 9. Até o meu melhor amigo, que comia na minha mesa, partilhava do pão em quem eu confiava, levantou contra mim o seu calcanhar. E ele fala: eu digo isso para que a profecia se cumpra. E aí Jesus fala em João 13, versículo 18: não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que eu escolhi, mas é para que se cumpra a profecia. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. E amados, é interessante porque nós vamos ver que Jesus, esse texto do capítulo 13 inicia dizendo que ele, antes da festa da Páscoa, os amou e os amou até o fim. E ele termina dizendo que, em verdade, lhe digo, que quem recebe,
recebe quem eu enviar e recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E ele termina dizendo que até o meu melhor amigo me trairia. Até aquele que eu confiei me traiu, me trairia. Interessante porque Judas é um mal necessário no ministério. E ainda assim, não foi descartado. Se tem alguém que podia descartar Judas, seria Jesus. Mas nem Jesus o faz. Interessante porque eu gostaria de ter um sermão, de ter uma tradução que quando Jesus abaixasse e começasse a lavar os pés dos discípulos, a gente pudesse ver Jesus lavando o pé de Pedro, lavando o pé de Tiago, lavando o pé de Simão. E quando ele chegasse em Judas, ele levantasse, pulasse e continuasse lavando os pés dos outros. Mas a palavra de Deus diz que ele lavou os pés de todos. Cada pé que Jesus lavou ali, ele conhecia os passos. Cada um dos 24 pés que Jesus lavou, ele sabia a origem, de onde vinham, para que vinham e por que vinham. E quando ele chega naquele lugar, nós podemos perceber que nesse ponto da rota, Jesus ele começa a ensinar muito mais do que a lavar, e é possível nós percebemos, ao exemplo de Judas, daquele que traiu. Primeiro, é possível assentar à mesa e não ter comunhão com Deus. Eu quero trazer 4 possibilidades rápidas aqui. A primeira delas é essa: é possível assentar à mesa e não ter comunhão com Deus. Nós vamos ver quando Noé estava pregando ao povo de Deus, não é um povo qualquer. Noé pregou muitos e muitos dias, muitos e muitos anos ao povo de Deus. Ou seja, o povo era de quem? De Deus. E quando Noé estava pregando, no final da pregação de Noé, quando ele fez o apelo, quantas pessoas do povo de Deus vieram no apelo de Noé? Já parou para pensar nisso? Enquanto Noé construía aquela arca, a arca era objeto da pregação de Noé. Quando Noé termina o seu sermão, e era grande porque cabia muitas pessoas, e ele faz o apelo, 8 pessoas vão no apelo de Noé, e Jesus continua a história com esses 8. Então é possível se dizer povo de Deus e não se render ao apelo desse Deus. É possível se assentar na mesa de Deus e não ter comunhão com esse Deus, porque Judas não era diferente de nenhum deles. Judas tinha sido batizado, Judas caminhou com Jesus, estava junto nos lugares aonde Jesus ensinava. Judas presenciou com seus próprios olhos, milagres aconteceram, coxos voltando a andar, cegos voltando a ver, pessoas sendo curadas, vidas sendo ressuscitadas. E quando Judas agora está sentado na mesa, já de pés lavados, ainda traz Jesus. Isso mostra que é possível se assentar à mesa e não ter comunhão com Deus. Quando Jesus está falando para Pedro, nós conhecemos bem esse texto, fala assim: Jesus, o que o Senhor está fazendo? Ele fala: estou lavando os seus pés. Ele fala assim: não, os meus pés não, o Senhor não vai lavar os meus pés. E quando Pedro diz: o Senhor não vai lavar os meus pés, Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Jesus está dizendo assim: se eu não lavar os seus pés, você não terá comunhão comigo. Só que isso dá um nó no meu cérebro, porque na verdade eles já estavam sentados na mesa da comunhão, sim ou não? Eles já estavam sentados na mesa, tendo comunhão com Jesus. Jesus pausa a comunhão para lavar os pés, e ele diz que a motivação de lavar os pés é fazer com que aqueles homens tenham comunhão com ele. Então, está vendo que a mesa sim é um lugar de comunhão, mas talvez simplesmente se assentar à mesa não é ter comunhão com Deus, como Deus queria que tivesse. O Senhor não quer ter comunhão com aqueles que não aceitam se lavar. Jesus estava dizendo para Pedro assim: olha Pedro, eu não pedi para vocês se lavarem para sentar à mesa,
Eu preciso lavar vocês, porque aquilo que eu vou usar para lavar vocês vai tornar vocês realmente parte de mim. Jesus podia falar assim: olha, antes de você sentar na mesa, essa mesa é uma mesa muito especial. Essa mesa, ela celebra o meu sofrimento, a minha paixão. É a última vez que eu vou sentar com vocês. Reconheçam isso e vão fazer alguma coisa melhor do que vocês já fizeram antes. Vão se lavar antes de sentar. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus permite que eles sentem na mesa. E no meio do momento que eles entendiam como comunhão, Jesus para tudo. E Jesus vai lavar os pés. E é necessário ter Pedro ali para dizer: Senhor, os meus o Senhor não vai lavar. E Jesus fala assim: se eu não lavar os seus pés, você não terá comunhão comigo. E eu tento ficar imaginando a mente de Pedro, entendendo que ele já estava em comunhão com Jesus. Mas agora Jesus fala que é necessário, para ter comunhão com ele, lavar os pés. Então, amados, muitas vezes a forma como nós temos comunhão com Deus, de fato não representa o tipo de comunhão que Deus quer ter conosco. Porque o Senhor não quer ter comunhão com aquele que não aceita se lavar. Você está entendendo isso que eu estou falando? O Senhor não quer ter comunhão com aquele que não aceita se limpar. Jesus não pede para que nós venhamos limpos, o Senhor aceita que nós chegamos sujos, mas para permanecer em comunhão com Ele, não dá para permanecer sujo. Em algum momento da nossa jornada cristã, nós vamos entender que é necessário se lavar, mas você vai perceber que eu e você, por nós mesmos, não podemos nos lavar. E aí eu olho para a cruz e eu vejo que existe algo muito melhor do que água para nos lavar. O sangue de Jesus que nos lava e que nos purifica de todo o nosso pecado. Jesus está dizendo assim: olha, eu estou fazendo uma coisa com vocês aqui que é apenas simbólica de algo que vai acontecer muito em breve, que eu não vou ter tempo para explicar depois, porque eu estarei morto. Mas eu quero dizer para vocês que antes de eu estar aqui no meio de vocês, antes de vocês me conhecerem, eu estava junto ao Pai, e eu precisei me levantar daquela mesa e sair daquela comunhão. E eu precisei despir da minha glória e descer, e me abaixar para ter relacionamento com vocês, para trazer à tona o que Deus quer falar com vocês, que até hoje vocês não entenderam. E eu não vim para ser servido, eu vim para servir e para ensinar, que é isso que eu quero de vocês, que vocês sejam servos. Eu voltarei para a mesa da comunhão, mas eu vou deixar vocês, e eu preciso deixar aqui, não apenas homens que sabem como montar uma ceia, homens que sabem o que é comunhão, mas homens que, para terem comunhão e continuarem em comunhão sem o Cristo, é necessário que sejam lavados pelo sangue desse Cristo. Era como se Jesus estivesse falando assim: Pedro, eu estou lavando os seus pés, porque os seus pés é a parte de você que todos os dias precisa ser vigiada, porque ainda é a parte sua que faz contato com o solo de pecado que você vive. Pedro fala assim: Senhor, então me lave não só os pés, mas a cabeça e o corpo todo. E Jesus fala assim: não, aqueles que já foram lavados não é necessário se lavar de novo, apenas os pés, porque vocês já estão limpos. E Jesus faz uma frase, que é essa frase, que eu confesso para vocês, que foi a base de todo esse sermão. Ele fala assim: vocês já estão limpos, vírgula, mas nem todos. Rapaz, quando eu li esse texto, sabe aquele texto que você lê várias vezes, mas você lê rápido, e você lê buscando outra coisa no texto, e um dia você para só para degustar aquela palavra, só para aproveitar aquele texto? E quando eu estava lendo, cheguei nessa parte, onde diz assim: vocês já estão limpos, mas nem todos. Repara uma coisa, Jesus lavou os pés de Judas, sim ou não? E depois disso ele fala com Pedro: vocês estão limpos, mas nem todos. Então quer dizer que Jesus lavou os pés de Judas, e Judas não teve os seus pés limpos? Eu acredito que não. Eu acredito que Jesus já estava dando spoiler do que ia acontecer depois. Jesus estava dizendo assim: olha, eu tenho aqui para vocês uma água que simboliza a purificação dos seus pés, que para permanecer em comunhão comigo é necessário passar por ela, mas ela é o simbolismo daquele que, para permanecer em comunhão comigo, precisa ser lavado com meu sangue. E Jesus, por ter presciência, já conhecer do futuro, Jesus fala assim: todos vocês
vão ou já aceitaram passar pelo meu sangue. E por isso vocês estão salvos, mas nem todos. Mas nem todos. Ou seja, não é que meu sangue não funciona com Judas, é que Judas, diferente de Pedro, de fato, foi aquele que não permitiu que o sangue o lavasse. Quando nós olhamos para o lava-pés, a gente pensa que Pedro é o cara do problema, mas na verdade nós vemos que Pedro é só o cara questionador, ele quer só entender. É Judas que lá no lugar que ninguém vê, que ninguém fala, que ele não é mencionado no texto, não permite, mesmo com os pés molhados, não permite ser lavado pelo sangue. Se você soubesse disso, você descartaria Judas do seu ministério? Quantas vezes que você já teve oportunidade de ajudar alguém, de servir alguém, de debruçar sobre a vida de alguém, sobre algo de alguém, e essa pessoa te traiu, foi ingrata com você? E aí a primeira coisa que a gente faz é: eu não quero saber mais dessa pessoa, a gente descarta ela, a gente afasta dela. A gente chama ela de desleal, a gente chama ela de ingrata, a gente afasta dela. Se você tivesse descartado Judas, o seu ministério não teria acontecido. Porque apesar de Judas não permitir ser lavado pelo sangue do Cordeiro, não é forçando ninguém a ser leal, a ser digno, que de fato nós teremos pessoas leais e dignas. É permitindo inclusive que elas não aceitem passar pelo sangue do Cordeiro, que nós veremos de fato quem é aquele que é digno de permanecer na comunhão com o Senhor. Então não é prendendo, mas é sobre dar liberdade. É sobre dar liberdade para o outro fazer e ser o que ele achar que deve ser feito, ou o que ele achar que ele deve ser. E Judas, ele faz exatamente aquilo que ele já estava no seu coração, porque o coração de Judas reflete alguém que teve os pés lavados, mas era apenas um crente nominal. Quando eu me converti, a gente chamava de crente domingueiro, que só vinha no culto aos domingos, só vinha na igreja aos domingos. Depois eu ouvi falar que era o crente ilustrador de cadeiras, só sentava na cadeira, levantava e ia embora. Judas era esse tipo de crente, que não tinha parte com Jesus, apesar dos seus pés serem lavados, porque ele não aceitou participar da mesa. Então é possível assentar à mesa e não ter comunhão com Deus. É possível também aprender com Cristo e ser um crente teórico. É possível ter esse livro em casa e ele ficar aberto no Salmo 91 pegando poeira. É possível ter conhecimento sobre todas as letras dessa palavra e ainda assim não conseguir praticar nenhum por cento dela. É possível. É possível conhecer de Gênesis a Apocalipse, conhecer os profetas menores, maiores, os livros históricos, o Pentateuco, conhecer os livros poéticos, conhecer os salmos, conhecer os evangelhos, conhecer as cartas universais, o Apocalipse, toda a estrutura da narrativa, e ainda assim não ter parte com Deus. É possível aprender desse Cristo, conhecer a Cristo e ainda assim ser um crente teórico. É possível se emocionar no sermão, é possível se render aos pés de Jesus no apelo, é possível escutar músicas e chorar na presença de Deus e ainda assim não mudar de vida e simplesmente ser um crente nominal teórico. Porque ser crente de verdade não é só receber o que Deus vem para trazer para nós. Muito tempo o culto não era esse formato que nós temos hoje. O culto não era um lugar onde as pessoas falavam assim: eu vou lá receber mais de Deus. O culto era um lugar que as pessoas falavam assim: eu vou lá entregar mais para Deus. Então quando nós olhamos e percebemos que nós estamos recebendo mais de Deus, recebemos mais de Deus, recebemos mais de Deus, Senhor, me encha, me encha, me encha, me encha. A palavra talvez seja do Senhor para nós, é o seguinte: para que eu vou te encher, se você não tem determinado no seu coração se esvaziar? Para que eu vou te encher, se você não determinou no seu coração derramar tudo aquilo que eu fiz por você na vida de outro? Porque se você não está pronto para servir, para que eu vou te encher? Se você não está pronto para servir, para que você vai tirar a sua capa e colocar agora, cingindo com uma toalha dos seus... A pergunta é: para que encher?
se não for derramar. Porque se eu for cheio do Senhor, e eu derramar naquele que necessita, logo estou vazio novamente, e a necessidade do vaso é voltar para o lugar aonde tem óleo para ser cheio de novo. Não a necessidade daquele que enche, mas a necessidade daquele que está vazio, voltar para a fonte da unção, voltar para a fonte aonde pode ser cheio novamente. Então é possível aprender com Cristo, ser um crente teórico. Na época da faculdade de teologia, eu tive um professor, é óbvio que eu não vou falar o nome dele. Eu tive um professor que ele não me conhecia, ele não sabia de que igreja que eu era. Eu já estava aqui. E ele começou no meio da aula, ele começou a ensinar, e quando ele ensinava, todas as vezes ele começava a bater numa mesma tecla, e não tinha nada a ver com a matéria que ele ensinava. E a tecla que ele batia era sobre igrejas de parede preta, igrejas que têm luzes de boate, igrejas que têm isso, têm aquilo e tudo mais. Ele começou a bater no worship, ele começou a bater na parede preta, ele começou a bater nas luzes, ele começou a bater na fumaça, ele começou a fazer isso. E os meus amigos que sentavam próximo de mim sabiam que eu era da igreja da parede preta, da luz de boate, da fumaça. E ficavam olhando para mim, olhando assim, você não vai falar nada? E eu falava, não, ele que é o professor, a autoridade na sala é ele, não sou eu. E ele começou a falar isso, e umas 4 vezes ele falou isso. Quando eu percebi que eu estava 15 dias longe da minha esposa, cansado, estudando de manhã até a noite, e que eu não tinha aprendido nada da matéria dele, porque ele não tinha ensinado, ele só ficava batendo nisso, eu percebi que na verdade, não era um professor que estava na sala de aula, mas era um cara ferido, que estava tentando dar uma aula, e ele só estava procurando um grupo de apoio ali, para ouvir as suas dificuldades, as suas demandas. Nesse momento eu levantei a mão, e eu falei com ele, professor, me desculpe, mas é a 4ª vez que eu ouço o Senhor falando sobre isso. Isso me fez refletir, e ele achou que eu estava no time dele, ou que eu tinha me convertido à palavra dele. E eu falei, professor, 4 vezes que o senhor falou isso, e eu tive um tempo para refletir lá no dormitório, e eu estava refletindo sobre quando tudo isso acabar. E ele fala, exatamente, quando tudo isso acabar, como é que vai ser? A igreja vai ter que voltar para os primórdios, não sei o que. Eu falei, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando quando esse tempo acabar. Quando nós não pudermos mais nos reunir, porque Jesus haverá voltado e ter levado, e vai levar a sua igreja. E nesse momento, eu tenho uma preocupação, professor. Ele falou, qual é a sua preocupação? Eu falei, a minha preocupação é quando o Senhor te pedir os seus frutos, o Senhor só entregar para Ele uma lata de tinta branca. Porque eu sou da igreja da parede preta, eu sou da igreja da luz de boate, eu sou da igreja da fumaça, mas eu sou de uma igreja viva, que tem discípulos de Jesus, que batizam em torno de 13 pessoas por mês, que tem grupos de pastoreio. Eu lido com adolescentes que são quebrantados, são os melhores adolescentes de Muriaé, estão no mesmo lugar, no mesmo momento. Na quarta-feira, 19h30, quer conhecer um adolescente, gente boa. Você tem preconceito sobre adolescente? Quarta-feira, 19h30, vem nesse lugar aqui, ó. Se você não sai quebrantado aqui, é você que tem um defeito. E eu falei com ele, professor, o Senhor deveria estar ensinando a lição, mas já que o Senhor está ferido, então se cure, porque o Senhor conhece a palavra melhor do que eu, mas parece que o Senhor não tem aplicado a palavra de Deus que cura. Parece que o Senhor tem sido um crente apenas teórico, que não tem olhado para as suas próprias demandas. Então reconheça que é ferido e se cure, mas não tente ferir outros que estão sãos. Então é sim, amados, possível aprender com Cristo e ser um crente teórico. Jesus amaldiçoou uma figueira em Marcos, no capítulo 11, versículo 12, diz assim: no dia seguinte, quando saíram a Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. E talvez você pergunte assim, mas se Jesus sabia que não era tempo de figos, por que então que ele amaldiçoou a figueira? Você já perguntou isso, não já? Você já se perguntou isso, né?
É porque Jesus não amaldiçoou a figueira porque ela não tinha frutos. Jesus amaldiçoou a figueira porque ela tinha folhas. E folha é sinal daquele que tem frutos. Ou seja, Jesus amaldiçoa todo aquele que arrota a santidade, mas vive na promiscuidade. Jesus amaldiçoa todos aqueles que vestem uma capa bonita de crente, levanta as mãos na hora do louvor, mas que na hora da palavra está vazio, e não vazio para ser cheio, mas vazio de entendimento do que o Senhor está falando. Jesus amaldiçoa todos aqueles que batem no peito dizendo que fazem, e que na prática não fazem, porque a prática, muitas vezes, as pessoas não vão ver, mas a teoria, qualquer um pode pegar esse microfone e falar horas e horas sobre. Adivinha, Jesus está vendo. E falando ainda sobre o sermão de ontem, do monte, naquele sermão de ontem, uma das bem-aventuranças é: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque adivinhem, serão saciados. Talvez você está olhando para si e falando assim: olha, eu tenho feito muito pelo Senhor, a minha vida é em santidade, mas eu tenho vendo pessoas que falam e arrotam a santidade e não fazem nada pelo Senhor. E talvez você está se esfriando na fé e se afastando da palavra de Deus por causa disso. A palavra para você nessa manhã é: volte, porque você não está aqui por causa de homens, você está aqui por causa de Deus, e esse Deus que tudo vê, está garantindo que você não apenas tem folhas, mas os seus frutos são aqueles que você vai entregar quando Jesus te chamar. Jesus está olhando para os seus frutos, e é sobre os frutos. Então não adianta falar sobre perversidade, não adianta falar sobre mau caratismo, não adianta falar sobre deslealdade, se os nossos frutos mostram o contrário. Agora também não adianta falar sobre bondade, também não adianta falar sobre lealdade, também não adianta falar sobre valores, se os nossos frutos não existem, se nós estamos lotados de folhas. Jesus está dizendo isso para um homem que havia traído ele. Jesus está falando para Judas, porque Judas é um homem que tinha folhas, mas não tinha frutos. Então é possível aprender com Cristo e ser um crente teórico. João no capítulo 13, versículo 17, a palavra diz: se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Saber é diferente de praticar, irmãos. Lá em casa eu tenho um livro de receita, mas esse eu sei cozinhar, mas eu sei ler. Eu leio lá os ingredientes bonitinho. Quando eu faço, a maioria das vezes dá errado, sabe? Porque me falta prática. Porque a prática, a teoria assume um viés muito maior, um cenário muito melhor, uma visão muito maior e ampliada. Assim como Tiago no capítulo 1, versículo 22 diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então é possível ouvir e não praticar. É possível ser um crente teórico, aprender com Cristo e ainda ser um crente teórico. É possível também ser discípulo de Jesus e se afastar do Mestre. João capítulo 13, versículo 30, diz assim: assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu. Sabe, quando eu olho para Gênesis, no capítulo 3, versículo 9, logo depois da queda, Deus, chama Adão e diz: Adão, aonde você está? Sabendo que Deus é onipresente, onisciente, está em todos os lugares, e sabe de todas as coisas. Você acha que essa pergunta era uma pergunta geográfica? Uma pergunta espacial? É uma pergunta sobre qual é o seu ponto de localização para eu encontrar com você nessa tarde? Você acha que era isso que Deus estava perguntando para Adão? A pergunta de Adão é: aonde está o seu coração, que horas atrás tinha comunhão comigo, e agora está tão distante de mim? Aonde você está, que eu não te reconheço mais? Aonde está você que eu não reconheço mais? Quando nós olhamos para a parábola das 10 virgens, a gente vai ver que quando elas batem na porta, as 5 nessas que passaram no tempo, e as 5 primeiras entraram para as bodas do Cordeiro. A palavra que soa dos céus para elas é: aparta-te de mim, porque eu não as conheço.
Mas como não conheço, alguns minutos atrás eu tinha lamparina, eu tinha azeite na minha candeia, elas estavam acesas. Mas não é sobre ter azeite na lamparina de vez em quando, irmãos. É sobre permanecer com azeite extra para o dia mau. É sobre permanecer, ser discípulo de Jesus e não ter nenhum momento de se afastar dele. Porque existe um tempo onde nós podemos estar afastados dele e Jesus te chamar individualmente. Então é possível ser discípulo de Jesus e se afastar do mestre, assim como Judas era discípulo de Jesus e se afastou, logo saiu ao receber aquele pedaço de pão. Eu gosto de uma frase de John Wesley que diz assim: uma pessoa pode ir na igreja 2 vezes por dia, participar da ceia do Senhor, orar em particular o máximo que puder, assistir todos os cultos e ouvir muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas ainda assim tem que nascer de novo. Essa frase é muito atual. É muito atual. Escrita no século XVIII, e ela é mais atual para nós hoje do que no século XVIII. O apóstolo Paulo a Timóteo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. O apóstolo Paulo está falando isso para o seu filho na fé, Timóteo, quando percebe que o cenário ao redor de Timóteo era um cenário diferente. Mas os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas tu, porém, permaneces na que aprendeste, que foi ensinado. Ou seja, não afaste desse ensinamento. Seja um discípulo não nominal, mas um discípulo de Jesus verdadeiro, onde as pessoas veem em você ações desse que você chama de mestre. Então é possível sim ser discípulo de Jesus e se afastar do mestre. E para finalizar, é possível ter aliança com Deus e trair a Deus. João no capítulo 13, versículo 27 diz: e depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Existe um anel no meu dedo que equivocadamente é chamado de aliança. Ele é vendido como aliança, mas na verdade ele é um anel. Mas ele representa uma aliança que eu tenho com a minha esposa. A aliança que eu tenho com a minha esposa ninguém pode ver. É uma aliança invisível. Mas esse anel todos podem ver. Se eu tirar do meu dedo, você pode pegar na sua mão, apertar ele. Você pode levar para um ourives para saber quanto de ouro tem nele. Não tem muito não, tá, gente? Dentro até prata. É porque ele de fato não tem valor. De fato ele é símbolo daquilo que para mim é valor. O meu casamento é o valor. A minha esposa é o valor. Então é possível ter uma aliança com alguém e trair esse alguém. É possível ter um anel no seu dedo e trair a sua esposa. É possível ter um anel no seu dedo e trair o seu esposo. É possível ter uma aliança e trair essa aliança. Porque esses homens, os 12 discípulos tinham aliança com Jesus, mas um deles traiu Jesus, apesar da sua aliança. A pergunta é: o que faz com que você afaste de Jesus? Ou, qual o valor que compra a sua aliança? Será que 30 moedas de prata faz com que você traia a sua esposa? Será que 30 moedas de prata faz com que você traia Jesus, que você quebre a sua aliança com Ele? Então é possível ter aliança com Deus e traí-lo, se o valor estiver no anel e não na aliança, no anel visível e não na aliança invisível. E aqueles homens tinham uma aliança invisível com Jesus, que um deles não aguentou quando passou pelo fogo. Quando Jesus passou Judas pelo fogo, e olha que metáfora, usando a água. Quando Jesus, usando a água, passou Judas pelo fogo, percebeu que na verdade a aliança que ele tinha era muito mais frágil, que valia muito mais a pena 30 moedas de prata. E é interessante que são 30 moedas de prata, mostra que a aliança nem era de ouro. Se fosse de ouro, quem é o louco de trocar ouro por prata? Ou seja, Judas estava ali o tempo todo. Judas era um frequentador